Olá, eu sou a Daniela do Intocados e hoje eu estou aqui para falar sobre os livros lidos no mês de abril. Bom, para quem assistiu meu vídeo anterior sabe que a lista de livros que eu selecionei para ler em abril foi bem ambiciosa, mas eu consegui ler bastante, acho que de todos eu só não consegui terminar um livro. Um dos livros que eu terminei em abril foi esse daqui, Republic of Thieves, do Scott Lynch, que aliás acabou de ser lançado no Brasil como República de Ladrões. Esse é o terceiro livro da série Nove Vigaristas e é bem difícil falar sobre esse livro sem dar muitos spoilers, principalmente para aqueles que ainda não leram Mares de Sangue, que é o segundo livro da série. Mas uma das coisas que eu mais gosto dessa série é que a cada livro o autor apresenta um cenário completamente diferente, apesar de que a trama está conectada uma com a outra. No primeiro livro temos a introdução dos nobres vigaristas na cidade de Camor e também passamos a conhecer toda a genialidade do Locke Lamora. Já em Mares de Sangue, nossos heróis vão para uma cidade completamente diferente e ainda acabam indo parar em um navio de piratas. Aqui em República de Ladrões temos mais uma vez um cenário diferente, onde o Locke e o Jean acabam se envolvendo num jogo político, tendo que interferir nas eleições do conselho da cidade. Só que o mais legal desse livro é que finalmente nós vemos mais sobre a Sabetha. Para quem já leu As Mentiras de Locke Lamora, o primeiro livro da série, já ouviu falar dela, mas muito pouco. Até agora a Sabetha não havia aparecido na série. Tudo o que sabíamos é que ela era a grande paixão do Locke e praticamente sua versão feminina. A Sabetha acaba também por se envolver nas eleições, mas para ajudar o partido oponente para o qual o Locke e o Jean trabalham. Nessa briga para conseguir mais votos para cada partido, não tem muito daqueles planos mirabolantes dos quais nós estávamos acostumados nos livros anteriores. É mais um jogo de pegadinha entre os dois, e vou falar que o Locke e o Jean sofrem muito com que a Sabetha pronta. Outra coisa legal é que, assim como os livros anteriores, também temos as partes de flashback com as histórias do passado. Só que nesse livro, os flashbacks estão muito mais compridos. Os capítulos do livro se alternam entre a história do presente, que é sobre a corrida das eleições, e o passado, onde a gente conhece o lado adolescente dos nobres vigaristas. E como qualquer adolescente, eles são um porre. Tanto é que o Padre Correntes já não aguenta mais ter esses adolescentes dentro de casa. Ele acaba enviando-os a uma viagem para uma tarefa, onde eles vão ter que se juntar a um grupo de teatro e interpretar uma peça chamada República de Ladrões. Agora, os nobres vigaristas terão que se arranjar sozinhos, sem qualquer ajuda do Padre Correntes. E é nessa parte também que a gente descobre sobre o passado amoroso de Locke e Sabetha, como tudo começou. Basicamente, República de Ladrões é uma história sobre o Locke e a Sabetha. A narrativa se centra na história amorosa entre os dois, mas é também um livro onde a gente vê um desenvolvimento maior do Locke e também alguns mistérios sendo resolvidos sobre o seu passado. E o autor ainda deixa indícios muito bons de onde a trama vai continuar no próximo livro. E mais uma vez o final foi espetacular. O Scott Lynch é muito bom em surpreender com os finais de seus livros. O quarto livro da série, que se chamará The Thorn of Emberlane, sai aqui no mercado internacional no final desse ano e deve sair no Brasil no primeiro semestre de 2016. Outro livro que terminei em abril foi esse daqui, Still Heart, do Brandon Sanderson. Esse é o primeiro livro da série Young Adult The Reckoners, que conta a história de pessoas que ganharam superpoderes depois que Calamity, que é algo que surgiu no céu, ninguém sabe de onde e porquê, mas que acabou dando a algumas pessoas comuns poderes que desafiam as leis da física e da lógica. Essas pessoas com esses superpoderes são chamados Epics. Claro que quando a gente pensa em pessoas com superpoderes, nós os associamos com super-heróis. Mas os Epics estão muito longe de serem super-heróis e, na verdade, eles são considerados super-vilões. Eles atormentam e matam a vida dos humanos sem dó nem piedade. A história é contada pela visão de David, que é um humano comum, e ainda garoto ele viu seu pai ser assassinado pelo Steelheart, que é um dos Epics mais poderosos e temidos. David acabou então se tornando órfão e passou seus dias desde então coletando informações sobre os Epics, sobre cada um de seus poderes, sobre os seus pontos fortes e também seus pontos fracos. Os Epics parecem pessoas indestrutíveis, mas na verdade é que cada um tem algum ponto fraco, e sabendo esse ponto fraco é possível destruí-los. E aproveitando esses pontos fracos que os Reckoners, que é um grupo de humanos corajosos, batalham contra a supremacia dos Epics, tentando destruí-los. David acaba fazendo parte do Reckoners e tenta conquistar a ajuda do grupo para se vingar do seu pai e exterminar Steelheart. É um livro super delicioso e muito fácil de ler, tem momentos divertidíssimos e eu super recomendo.
Na verdade, eu li esse livro em audiobook e foi o primeiro audiobook que eu li na vida. Eu decidi tentar ler audiobook mais pela praticidade. O bom de audiobook é que você pode ler ou ouvir o livro a qualquer momento, não importa o que você esteja fazendo, seja caminho do trabalho ou fazendo coisas em casa. Eu gostei muito da experiência em ler audiobook e provavelmente vou continuar a ler livros nesse formato. Mas tem ainda algumas coisas que eu preciso me acostumar. Por exemplo, quando você está lendo um livro, normalmente você imagina um personagem, como ele é, como a sua voz soa, como ele se apresenta, como é o estilo dele. No audiobook, pelo narrador, isso praticamente é imposto já para você. O narrador já interpreta o personagem sem dar ali muita chance para você imaginar a cena, imaginar cada personagem como eles são. Nada contra isso, é até legal, mas é algo que eu terei que me acostumar nas próximas leituras que farei em audiobook. Em abril eu ainda li esse livro aqui, o Mitosis, também do Brandon Sanderson. Essa é uma história curta que faz parte da trilogia The Reckoners. A história conta o encontro dos Reckoners com um epic chamado Mitosis. É um epic que tem o poder de se multiplicar. Eu fui ler esse livro pensando que seria algo bem interessante, mas confesso que eu fiquei bem decepcionada. Nada contra a história ou o estilo do Brandon Sanderson, nada disso. Mas é mais mesmo pelo tamanho da história. Claro que dá para perceber que é um livro curto, uma história curta. Mas eu não imaginava, olhando o tamanho do livro, que só teria 30 páginas. A história de Mitosis é somente essa primeira parte, a segunda parte já é o prólogo de Firefight. De qualquer maneira, eu não achei o conteúdo assim nada relevante. E na verdade, esse é mais um livro para colecionadores de livros do Brandon Sanderson, assim como eu. Esse mês li também outra história curta, que é o Messenger's Legacy, do Peter V. Brett. Essa história curta faz parte da série Demon Cycle, que aí no Brasil ficou conhecida como o Ciclo das Trevas. O Peter V. Brett publicou esse livro antes do lançamento de Skull Throne, que é o quarto livro da série, e saiu aqui fora recentemente no mês de março. Eu acabei lendo esse livro depois de já ter terminado Skull Throne. A história se foca num novo personagem, que é o Briar Damage, que é metade Crazian. Depois de um acontecimento trágico com a sua família, Briar acaba fugindo, indo viver na selva sozinho por anos, contando somente com seu instinto e a sua inteligência para se proteger contra os demônios. Foi bem legal conhecer mais sobre Briar, que aparece brevemente no Skull Throne, e também ter de volta o Regan, que é o mensageiro que acabou sendo muito importante na vida de Arlen, que é o personagem principal da série. Aqui a gente vê um pouquinho mais da vida de Regan depois da aposentadoria e deu muita saudade do personagem, espero que o autor possa escrever um pouco mais sobre ele. Eu recomendo essa leitura para todos os fãs da série, mas somente aqueles que já terminaram Daylight War, que é o terceiro livro da série, porque o final do terceiro livro é mencionado aqui, então se você não leu, você vai encontrar spoilers. Por último, li Soulless, da Gail Carriger, que aí no Brasil ficou como Alma. Esse é um steampunk divertidíssimo. A gente segue as aventuras da senhorita Alexia Tarabotti, que vive em uma sociedade alternativa vitoriana em Londres. Nessa cidade, seres sobrenaturais, como vampiros e lobisomens, existem e vivem normalmente entre a população. Só que a senhorita Tarabotti é um tipo especial de sobrenatural. Primeiro porque, como já diz o nome do livro, ela não tem alma. E essa condição lhe dá a capacidade de tirar os poderes de qualquer ser sobrenatural. Ou seja, ao tocá-los, esses seres imortais se tornam mortais, pelo menos durante o tempo em que o contato estiver mantido. Só que a senhorita Tarabotti acaba sendo atacada por um vampiro, ela o mata acidentalmente e acaba se envolvendo em uma misteriosa intriga. Tem ainda um romance com a senhorita Tarabotti e o lobo alfa Lord Macon, que é divertidíssimo também. Eu já estava há muito tempo curiosa para ler esse livro e não me arrependi. É uma comédia que mistura romance e mistérios e tem personagens fantásticos. É impossível não gostar da senhorita Tarabotti ao segui-la por suas aventuras e costumes da época. Alma é uma leitura leve e tem diálogos bastante divertidos e inteligentes. Eu super recomendo. Bom, essas foram as leituras do mês passado. Me conta também o que vocês andaram lendo. Depois eu volto para contar um pouco mais sobre o que estarei lendo agora no mês de maio. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação. E claro, não deixe de conferir o site de Intocados e também as nossas redes sociais para saber das últimas informações e novidades. Até a próxima, tchau!